Ainda existe o dom de cura milagrosa, da mesma forma que existia no tempo dos apóstolos? Essa pergunta é muito boa. Existem muitos ministérios que têm como fundamento a cura física. Existem denominações numerosas que têm como pilar o dom ou o poder de cura. Isso nos leva a questionar: esse suposto dom de cura é o mesmo dos apóstolos de Cristo? É preciso destacar que nesse vídeo vamos falar do dom milagroso de cura física, da mesma forma que existia no tempo apostólico. Por favor, entendam, não estamos falando dos casos em que as pessoas recebem oração na igreja, se submetem a algum tratamento médico e remédios e são curadas. Não é isso. Essa cura também é um favor de Deus, mas não é delas que estou falando. Estamos falando do dom de cura física, que existia no período apostólico. Vejamos esse exemplo da cura do paralítico em Atos 3. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E, tomando-o pela mão direita, o levantou e logo seus pés e artelhos se firmaram. Esse paralítico recebeu a oração e poucos segundos depois estava andando. Ele era paralítico e todos o conheciam e sabiam da sua limitação física. Quando ele foi curado, foi um grande sinal e todo o povo o viu andar e louvar a Deus. Eu falo por mim, eu desconheço um caso real ou confiável de cura similar a esse de Atos 3. Ah, mas tem igrejas que curam semanalmente, 1, 2 ou 3 pessoas na cadeira de rodas. Ah, o pastor contou na igreja a experiência de um paralítico, que foi curado milagrosamente, como em Atos 3. Ótimo! Qual o nome dos paralíticos curados? Onde eles moram? Quem são os profissionais da saúde que cuidaram deles? Quem são os seus familiares? Por que essas pessoas ficaram paralíticas? Há quanto tempo elas estavam na cadeira de rodas? Eu nunca vi essas respostas para nenhum caso. Falo por mim novamente. Eu não conheço nenhum paralítico ou tetraplégico que foi curado de forma similar a essa experiência em Atos. Pensem comigo, um caso de cura milagrosa, realizado imediatamente após uma oração, iria gerar um impacto muito grande. Imagina os fisioterapeutas que acompanham o paralítico, o médico que cuida dele, as pessoas do bairro que ele mora, os familiares, os conhecidos. Um sinal dessa magnitude geraria um impacto muito grande nessas pessoas. Será que essas pessoas que se levantam das cadeiras de rodas na TV e grandes eventos são paralíticas ou elas têm mobilidade reduzida? Não sei dizer. São charlatões? Não tenho informações para responder. Em cidades do interior, onde todo mundo conhece todo mundo, eu não vejo esse tipo de cura. Em regiões metropolitanas e grandes eventos, entra uma pessoa na cadeira de rodas, levanta-se, faz aquela cena toda, filma, e o que acontece depois? Essa pessoa não volta mais na igreja? Por que a família do paralítico curado não passa a frequentar a igreja? Por que os médicos, enfermeiros e fisioterapeutas que o acompanham não vão para a igreja? Simplesmente a pessoa curada desaparece e pronto? Olha, posso parecer incrédulo, mas simplesmente eu nunca vi. Não quer dizer que não existe, talvez exista, só que eu nunca vi. Você conhece alguém que foi paralítico ou cego por muito tempo e foi imediatamente curado após a oração de um pastor ou apóstolo? Como em Atos 3? Esse era o dom de cura dos apóstolos. Se você conhece, por favor, escreva nos comentários. Eu conheço, ele morava perto da minha casa, ele ficou na cadeira de rodas por tantos anos. Eu nunca vi nenhum caso confiável do exercício desse dom de cura em nosso tempo. Por favor, se você conhece alguém, a pessoa que era paralítica ou cega e foi imediatamente curada após a oração
de um ministro do Evangelho, por favor, escreva nos comentários. Mas repito, por favor, não confundam as coisas. Eu não estou dizendo que Deus não tem poder para curar. Por favor, não é isso. Para Deus nada é impossível. Você pode orar por uma pessoa enferma, e essa pessoa enferma pode fazer o tratamento médico, uma cirurgia, fazer uso de medicamentos e ser curada. E digo mais, embora eu não recomende que ninguém faça isso, eu creio que Deus pode curar enfermidades, mesmo sem o uso de medicamentos. Mas repito, ninguém, absolutamente ninguém, deve abandonar o tratamento na medicina convencional, porque recebeu a oração de alguém que, supostamente, possui o dom de curar. Entendam, por favor. A questão aqui é se existe em nossos dias pessoas com o dom de cura, da mesma forma que havia no tempo dos apóstolos. Vejam que até esse momento não entrei no debate teológico sobre a continuidade do dom de cura física. Mas agora vamos explicar por que isso acontece. O dom de cura do período apostólico foi necessário naquele momento para confirmar a mensagem dos discípulos. O pastor John MacArthur afirma que o dom de cura não foi dado para edificar a igreja. Eles foram dados por Deus para confirmar a palavra aos incrédulos. Esses dons não tinham conexão com a igreja, mas com os incrédulos. Eles deveriam confirmar a palavra pregada no início da igreja. As curas, assim como outros milagres, eram a confirmação da mensagem do Evangelho. O milagre nunca foi um fim em si mesmo. Eles sempre foram sinais que provavam que a mensagem do Evangelho era verdadeira e que Jesus era Deus. Eles tinham, portanto, seu significado no ministério apostólico, que era um ministério fundacional. Na igreja primitiva, quando havia dezenas de vozes pregando todos os tipos de mensagens, Deus confirmou a verdade por esses dons especiais, para confirmar a mensagem no ouvido daqueles que ouviram. Os apóstolos pregariam, e sua pregação seria confirmada como verdadeira e divina, porque eles faziam milagres. O que eu acabei de dizer pode te levar a uma reflexão. Ora, como saberemos se uma pregação é verdadeira e procede de Deus, se não temos mais os milagres do tempo apostólico? A resposta é um tanto óbvia: pela palavra. Posso lhe dizer por meio da Bíblia qual mensagem é verdadeira. A confirmação em nossos dias não é por meio de milagres, mas pela Bíblia. Porque na palavra está o padrão que Deus nos deu para validar a mensagem de qualquer pessoa. No período apostólico, a Bíblia estava sendo escrita, os textos eram copiados à mão. No período apostólico, o Novo Testamento não estava completo e amplamente disponível para todas as igrejas. Portanto, a realização dos milagres era uma necessidade naquele tempo. É possível que você discorde de mim do ponto de vista teológico, e tudo bem. Mas voltando para as perguntas que eu fiz no início do vídeo. Você conhece uma pessoa paralítica ou cega que foi imediatamente curada após receber a oração de um líder cristão contemporâneo? Lembrando, não é programa de TV ou testemunho contado na igreja. É conhecer pessoalmente o paralítico ou cego que foi curado. Mas respondendo de forma objetiva a pergunta, eu creio que Deus continua curando em nossos dias, por meio de sua soberana vontade. Eu também creio que Deus pode curar doenças de forma milagrosa, mesmo quando a conclusão dos médicos é de que a cura é impossível. Eu também creio que Deus pode curar até sem a medicina convencional, mas ninguém, absolutamente ninguém, deve abandonar o tratamento por esse motivo. Apesar disso, eu entendo que o dom de curar imediatamente, após uma oração, como exemplificado em Atos 3, tinha a função de confirmar a mensagem pregada pelos discípulos aos incrédulos, para suprir a ausência do Novo Testamento naquela época.
e por esse motivo ficou limitado ao período apostólico. Eu espero ter respondido a essa polêmica questão.